Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores. Eu estou vendo um número, eu não posso ver, obviamente, por trás da lente das câmeras, né? Mas eu estou vendo uma multidão, sabe? Uma multidão de pensadores. A gente vê isso, né? Diariamente ali, o canal vai crescendo, vai aparecendo ali os seguidores ali, Estatisticamente, a gente consegue ter uma noção, né? um aumento aí da população dos pensadores, né? Sim, E a a gente tripulação está crescendo. observamos isso no canal, né? Mas também de uma forma geral. Porque a gente vê que cada vez mais há pessoas interessadas em fazerem perguntas, em questionarem aí. A gente vive um momento no mundo, né, eu diria, que a gente tem aquela impressão de que a censura está voltando. A gente vê os nossos. Tem certas coisas que a gente não consegue falar, ou se fala tem uma consequência, né, um pouco mais. Ah, Né? sim. A gente fica pensando assim, parece que estamos sendo controlados de alguma forma. O aumento das massas desperta uma preocupação para seja ela quem for que queira controlar, né? Já falamos aqui que existe Ah, algum com grupo, certeza. um grupo seleto aí que quer controlar todo mundo, Sim. né, Renato? Ah, é. Bom, e hoje o Éticos vai falar sobre o controle populacional, o aumento das massas, até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim, quais são as consequências, né, desse aumento expressivo da população que nós estamos observando. Tem uma estimativa da ONU, por exemplo, que até 2050 a humanidade pode chegar a 10 bilhões de pessoas. 9,7 bilhões de pessoas em 2010 é muita gente, né, Renato? Ah, sim, com certeza. E hoje nós vamos abordar esse tema aí. Tem um pensador que eu lembrei agora, que foi Raul Seixas, né? Raul Seixas, é lógico que ele era controverso, ele era polêmico, né? Ainda mais para a década de 70 ali. Mas ele tinha uma dificuldade, assim como muitos músicos naquela época, de se falar abertamente sobre a música, né, em si. A letra da música era muito. Ela estabelecia uma mensagem, eles sempre queriam passar. Como hoje, todas as músicas têm essa qualidade de se passar uma mensagem adiante, né? E só que eles faziam isso por conta da perseguição, da censura, da ditadura, de uma forma subliminar. Muitas coisas eram contadas ali nas músicas, meio subliminarmente, né? Os pensadores da época, eles conseguiam ali discernir o que estava por trás ali, o que o autor, né, o cantor, estava querendo dizer a respeito daquilo. Por exemplo, Caetano Veloso falava assim: alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Tem uma música dele que fala sobre isso. E se você escutar, você vai ver que tem muita coisa ali que ele, em repressão à própria ditadura, em manifesto, né, eles colocavam muitas coisas subliminares nas músicas. E Raul Seixas, ele falava que essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou. Sonhei no dia em que a terra parou. Aí ele exemplifica que o pastor não foi para a igreja pregar, o padeiro também não foi para a padaria fazer o pão, né? O trem não saiu porque o maquinista não estava. Enfim, se fosse nos dias de hoje, né? Muita coisa. Você não ia conseguir tomar um Uber porque você não conseguia, não ia ter o pessoal do Uber trabalhando na rua. Daria uma sensação, Renato, daquele domingo de manhã, bem cedo, em que tá todo mundo dormindo ainda. Domingo todo mundo quer dar uma esticadinha, né? Ou aquele feriado que São Paulo dá aquela esvaziada, sabe? Aquele feriado prolongado, sexta, sábado, domingo, em que você tem liberdade para poder, sei lá, ir no mercado e ou pegar sua bicicleta, que nem a gente faz no final de semana, sai para pedalar, tá todo mundo tranquilo, né? Ou seja, poucas pessoas no mundo. Na pandemia a gente teve essa impressão, Renato. É, a gente tem que lembrar que é uma falsa impressão, né? É uma impressão, é. Porque, na verdade, aquelas pessoas que fazem a máquina funcionar, elas estão sempre ali. Sim, Quem tem essa possibilidade aí desse descanso, vamos dizer assim, né? Maior de se ausentar, né? São alguns poucos privilegiados, vamos dizer assim. exatamente.
Na pandemia a gente teve essa impressão, a gente saía nas ruas, toda aquela coisa do fica em casa, mas muitos profissionais não eram serviços Essenciais. essenciais, não tiveram essa Condição. condição, né? E a gente não pode nem exemplificar aqui que foi uma condição satisfatória, porque ficar em casa implica em muita coisa, né? Muita coisa vem seguido aí da ociosidade, né? Distúrbios mentais, inclusive. Você confina um lobo num espaço de 2 por 2, ele fica correndo em círculos ali até ele enlouquecer, né? O ser humano também. Aí a gente tem a questão daqueles que vivem sozinhos, daqueles que vivem em família, né? Exatamente. É mais difícil, não sei se é mais difícil você estar trancado sozinho Ou em família. ou em família, Começa né? as brigas, né? É E verdade. daí começa uma diferença, uma Ou discussão. seja, a superpopulação até dentro de casa não é bom, né? Você mora naquele apartamento, que é o meu caso, por exemplo, que tem um banheiro só. Então, de repente você quer usar, tem alguém já lá, né? A superpopulação até dentro de casa não é boa, então, Renato. A mãe faz aquela torta, corta ela em 10 pedaços, mas olha assim tem 15. Fala, epa, vai ter briga. Bom, gente, é legal a gente dar essa descontraída falando sobre esse assunto, porque faz que por um momento só a gente não imagine que haja mentes inescrupulosas que queiram levar vantagem disso, né? De controlar a população na raiz mesmo ali, nos dois extremos, né? No nascimento e Na ali na morte. morte, porque o número de idosos também, se a gente for olhar, representa aí para interesses que nem eu falei, né? Reiterando, interesses obscuros aí, inescrupulosos, de que então o idoso não contribui, não trabalha, tem mais Previdência social, despesas, não é? previdência social, Sim, previdência social, fica aposentadoria, mais né? doente, acaba usando mais a máquina da saúde. Isso acaba gerando um ciclo, né? Porque, assim, existe um controle de natalidade. Exato, Menos pessoas nascem, a população mais velha cresce. isso. Aí você tem que equilibrar, né? Tem que matar os velhinhos e fomentar o nascimento de mais pessoas. Renato, explique aí, matar os velhinhos, como assim? Não, eu digo assim, o que eles fazem o controle populacional, né? Eles, né? Que a gente vê o que acontece aí, né? Sim. Tem, Gerando doenças, né? A é, qualidade de vida, proporcionam uma velhice. Hoje em dia a gente tem, né? Uma expectativa de vida maior, sim, né? Para aqueles que têm qualidade de vida, né? É, lógico que se a gente for acompanhar realmente globalmente, né? A quantidade de pessoas que passam necessidade é muito maior do que a gente vê, né? do que se divulga também, né? Então, mas aí a gente vê que existe esse controle, né? De você condicionar aqueles que estão, né, mais velhos à morte e aí fomentar o nascimento, né? A gente entende isso até por uma questão tecnológica, né? Como que eu implemento um avanço tecnológico e a população está, Em constante crescimento. não, está mais idosa e os idosos não conseguem assimilar a tecnologia com facilidade, Sim. né? Os idosos, eles são um obstáculo para a implantação de sistemas tecnológicos. Isso é uma mentalidade, nós estamos falando, não estamos afirmando isso, tá? Estamos só nos colocando como essas pessoas, Pensamento essa, globalista. essa elite que tem, não podemos dizer que não, tá? Há um pensamento de que tem que ter uma medida lógica, que é uma medida brusca, né? Uma medida extrema, de se conter e frear o crescimento populacional, tá? E tem mentes aí que realmente tentam frear na natalidade, no controle ali, logo no início, e frear no extremo também. O Renato, né, brincou aqui de matar os velhinhos, mas é isso mesmo, pessoal. Tem, tem mentes criminosas que querem literalmente
frear a população, conter o crescimento populacional. A gente já falamos aqui que tem uma elite, né? Ah, mas isso é uma conspiração, é uma teoria conspiratória. Será? Será mesmo? Porque, por exemplo, Renato, as pedras da Geórgia. Vamos começar falando sobre o que está escrito nas pedras da Geórgia. Isso está lá para quem quiser ver, tá? Isso foi escrito, né, há muito tempo atrás, que esses monumentos estão lá. É uma citação que há de um interesse mundial de se manter a população até os 500 milhões de habitantes, não é isso? É, Não acima disso. Mas olha só, o mundo está em 9, 8 8 bilhões, bilhões. caminhando para 10 bilhões até 2050. Será que isso não tem consequências? Será que todo mundo está vendo isso como aquela família que fala assim, falava, né? Hoje é difícil a gente ver isso, mas. Ai, mais um filho, que bênção. Só que o camarada já tem 5. Ah, mais um filho. Não, é vontade de Deus. Graças a Deus. Tá vindo aí, só que o camarada já tem 10. Será que eh, as elites veem isso com bons olhos? Esse aumento de crescimento populacional? Será que realmente todo mundo não tem aí um interesse em estar contendo isso? Nós vemos É, muita coisa acontecendo recentemente que nos faz ficar preocupados com isso, né? Parece que estamos vivenciando tudo ao mesmo tempo. eu acho que é tudo uma questão de ciclo também, né? Então, quando a gente precisa de progresso, a gente precisa de mão de obra de trabalho. Então, precisa crescer a população para ter Uhum, mão de obra, para ter trabalhadores, sim. para ter. Aí vai chegar num ponto em que não tem mais trabalho. Essa mão de obra não é mais necessária. Aí tem que diminuir essa população, né? Como é que se diz? Restaurar, vamos dizer assim, né? Tem que vir uma nova geração que vai produzir um novo tipo de crescimento, Sim. né? É. Então você tem que renovar esse ciclo. Então, No, aquela população que ajudou, por exemplo, a construir as cidades, né? Hoje em dia é muito difícil você achar um pedreiro bom. sim. Por quê? Essa mão de obra já não é tão necessária. A tecnologia evoluiu de uma forma que as construções agora é tudo pré-fabricado, É, pré-moldado, o cara vai lá, põe tum, tum, só diminuiu aí. virou Lego, né? Aí aquela geração que cresceu montando Lego já entra aí, porque ele sabe montar as pecinhas, encaixar e tal, entendeu? Agora aquele que estava ali para, né, naqueles serviços de manutenção básico já é mais difícil de encontrar. Então essa população, né, vai mudando, vai trocando. Ah, a gente pode ver isso na prática, Renato. Por exemplo, quando o Japão foi bombardeado, as bombas da Segunda Guerra praticamente dizimaram ali, né? As duas cidades importantes do Japão, Hiroshima e Nagasaki. E se, né, o Japão não tivesse abstido ali da guerra, colocado a bandeirinha branca ali, os Estados Unidos tinha acabado com o Japão inteiro, literalmente. É, houve um pensamento de que agora o Japão não se recupera economicamente, o Japão vai só ir para uma escala, né, descendente, economicamente falando. Mas hoje a gente vê que o Japão ele é uma potência mundial e a economia do Japão é uma economia elevadíssima, né? A renda per capita, força de trabalho dos japoneses, a questão da tecnologia também. Então, assim, há uma questão hoje que nós estamos vendo de que alguns países estão tendo uma oscilação em alta de taxa de natalidade e baixa taxa de natalidade. A guerra, por exemplo, ela tem uma alta, né, do, dos óbitos ali, né, um bloqueio da população. Contudo, a guerra alavanca a economia, eles destroem tudo, como destruíram lá o Japão, e depois se reconstrói tudo. Então, é uma coisa meio
frustrante falar sobre isso. Ah, precisa destruir para crescer. Por que que a gente não pega o que já está ali e aprimora? Precisa destruir, literalmente? É coisa do homem, né, Renato? Destruir É para a roda, depois. né? É a É. roda. Ah, não. A gente vê muito isso. Às vezes pega uma empresa pega vence uma licitação na prefeitura, aí tem aquela verba que é destinada ali. Ah, eu tenho uma lombada na minha rua que está perfeita, funcionando perfeitamente. Daqui 2 semanas você vê uma equipe de trabalho lá tirando aquela lombada e fazendo uma lombada igual. Poxa, mas a lombada estava boa. Eu não sou nenhum técnico, né? Para poder olhar, assim, mas aparentemente quem usa o produto é que vê se tá bom, se não tá, né? Ela estava boa. Aí eles vão, atiram e constroem de novo. Aí você começa a pensar, será que isso é para realmente é necessário para a sociedade ou foi para poder, Aí né? entra uma questão que a gente às vezes não entende, mas de recursos, né? É, Recursos naturais. Vamos supor que a outra lombada era feita com um asfalto que era prejudicial à natureza. E aí chega um outro cara e fala assim: não, mas eu tenho um produto agora que é melhor, que não agride a natureza, então a gente vai destruir essa daqui e colocar uma com uma substância mais sustentável. então são os chamados argumentos. Para tudo na vida tem que ter um argumento sustentável para você tomar uma atitude, para você falar por conta representando outras pessoas, você tem que ter argumentos, né? Apoiar aí a sua tese. Sim. A gente fala, por exemplo, recursos naturais. Aumenta-se a população mundial, vai faltar recursos naturais, né? A fome já é evidente, a fome está aí, em vários países a gente vê isso, lamentavelmente. Mas e se estamos falando em 8 bilhões e 10 bilhões, será que não vai aumentar muito esse percentual? Será que haverá escassez de alimentos, um freio na produção, porque tem que ter um incentivo maior da produção? Não só alimentos, mas diversos outros recursos, né, de energia, Sim, né, mas se a gente for pensar, né, que hoje em dia grande parte dos alimentos eles são descartados, ou nem todos têm acesso a comprar, né, porque a gente tem uma produção de alimento enorme. sim. Você vai, quantos mercados tem aí abarrotado de coisa para comprar? Todo mundo tem dinheiro para ir no mercado e fazer uma compra do mês? Não. Para onde que vai o alimento que fica lá e passa da validade? Na Será que verdade, não tem alimento para todo mundo que está no mundo? dizem que, se tratando do Brasil, por exemplo, as primícias da produção agrícola, ela é exportada, O né? que Os, que os fica para quem brasileiros mora aqui? mesmos comem A a sobra, sobra. né? Então, assim, será que existe mesmo essa dissonância entre a população e a produção de alimento? A população e a produção de energia? Até que É, ponto isso é? Ou é porque tem pouca gente acumulando muito, com muito, e o resto com nada ou com pouco, e se né? beneficiando, né? Sim, a produção de alimento é o que? É um fator que você quer realmente compartilhar com as pessoas ou está visando lucro? Eu Sim. produzo mais para ter mais lucro, né? Eu vendo mais para ter mais lucro, ou eu quero realmente alimentar as pessoas que estão passando fome? É, Então, essa é a grande questão, né? vale aí um olhar Os mais atento. recursos naturais, né? Como que a gente está administrando os nossos recursos naturais? Muito se fala de sustentabilidade, porque a gente tem que ser sustentável, porque a gente tem que reutilizar, porque. Mas será que todo mundo realmente busca isso? Né? Ou isso é uma ideia que estão colocando na cabeça das pessoas para que eles possam ter mais lucro, eles possam ter, né? Você lembra do CO2, por exemplo, na época de 2000? Ah, precisamos frear aí o CO2 porque tem um buraco na camada de ozônio, né? CFC, né? A CFC, camada de ozônio era o CFC. exatamente. E porque senão, olha, vai entrar um nível de radiação solar, as pessoas vão ter câncer. Teve tudo isso, né, na década de 2000 ali. 20 anos se passaram. Resolvemos o problema do CO2 com a extinção CFC, do CFC. da camada de ozônio. Exatamente. Mas na época
Olha só a discrepância, não, para esse buraco que está na camada de ozônio, para ele se refazer é necessário aí mais de 70 anos. Isso foi falado no ano 2000. De repente, em 20 anos, Resolveu o problema. resolveu o problema. Será que o monstro era maior do que ele estava sendo pintado aí para as pessoas? Ah, Tudo sim. tem uma questão de interesse. Por exemplo, as questões climáticas. Nós estamos vendo aí que não vamos falar que não existe. O mundo está bagunçado mesmo, né? A gente vê um aumento da temperatura, uma elevação dos níveis dos oceanos, né? Derretimento das geleiras. A gente vê que estão acontecendo coisas, né? É, tem vários terremotos, né? Sim. Tem, bom, desmatamento, acontece muita coisa. Mas hoje parece que tudo gira em torno disso, das alterações climáticas. Sim. Aonde que tem aí um, um ponto em questão aí entre a superpopulação e a alteração das questões climáticas? Será que há alguma algum ponto aí de... Existem vários, na verdade, né? Então vamos lá, cita pra gente aí algum. Ah, já tem aí uma nova questão, né, que é muito, né, antigamente, né, antigamente não, era muito usada a questão do imposto, né? Sim. Bom, Ah, vamos antigamente, respirar. até hoje nós Não, temos impostos, sim, eu pagamos aí. digo assim, vamos respirar porque a gente não paga imposto do ar, né? Sim, Mas já existe uma questão sobre o imposto do ar. Por quê? Porque a gente produz CO2, né? A nossa respiração, a própria respiração celular, ela produz, o corpo humano produz CO2, né? Quanto mais ser humano na Terra, maior a produção de CO2. Não só pelo consumo das energias, né? Dos sim. combustíveis fósseis, né? De energia, do pum da vaca, né? Da pecuária, né? Mas também porque a população em si produz, né? Se eu não me engano, o ser humano produz 1 quilo de CO2 por dia. Um negócio assim, eu não lembro agora exatamente a estatística, né? Agora imagine 10 bilhões. Quanto de CO2 é produzido? Pelo corpo humano mesmo, né? Sim, naturalmente. Naturalmente. E aí Fora o que você consome, né? O que você queima, o combustível que você usa no seu carro e tudo mais. então assim, vemos alguns países se movimentando com essa preocupação, né? É que é uma coisa tão atípica se falar sobre isso. Não soa bem você escutar sobre isso. O ser humano tem que pagar. A gente já tem que pagar pela água, né? Já é uma coisa meio. Tudo bem que tem ali a questão do saneamento, né? Tratamento da água, Tratamento, distribuição. distribuição. Mas você fala assim, pô, mas a água é uma coisa. Água é vida, né? Não Não, já deveria ser. existe isso na Venezuela, né? Eles cobram lá, acho que dentro do aeroporto, Sim. uma taxa, porque eles utilizam lá dentro do aeroporto um sistema de purificação do ar. Então, para você respirar lá dentro do aeroporto, você tem que pagar uma taxa Você é taxado. para manter o sistema de ventilação do aeroporto. Esse é o argumento que eles usam, né? Porque para tudo tem que se usar um argumento. Sim, E começa sempre com uma historinha bonita, né? Para depois, lá na frente, a gente ver que tem um interesse por trás. com certeza. Isso até me lembrou um filme que a gente já citou aqui, que é O Vingador do Futuro. Tem um momento lá no filme que eles vivem em Marte, né? Marte não tem atmosfera assim como na Terra, né? Pelo menos no filme, Uhum. a atmosfera lá de Marte não é propícia, né? Então a cidade, ela é toda selada, é como se fosse uma espaçonave que tem o sistema de ventilação lá para as pessoas poderem respirar. E aí, no momento do filme, isso quebra. E aí as pessoas começam, ele para, né, o sistema de ventilação da Alguém desligou a cidade. máquina? Alguém apertou um botão? Eu não lembro exatamente como é, mas eu lembro que para e aí todo mundo começa a sentir falta de ar, né? A cidade inteira para assim, os caras começam e aí de repente volta e aí eles retomam, né? Mas é meio isso. Mas olha só, a vida sempre imita a arte, né? Vemos aí Elon Musk, Jeff Bezos fazendo expedições para tentar colonizar Marte. Será que é porque o planeta Terra está super populoso?
Será que os nossos recursos naturais estão sendo restritos? Estão prestes a colapsar? Gente, tem muita gente preocupada com essas questões, tem muita coisa por trás das cortinas que a gente nem imagina, né? Olha, nós vemos aí um interesse em se propagar aí a mão de obra de máquinas, robótica, né? Muitos países se mobilizando e produzindo máquinas, robôs humanoides, né? Tudo isso é para tirar também a mão de obra humana. Então precisa conter também o avanço populacional, para ter o avanço Sim, das máquinas, sim. né? Senão, como é que E vai até por fechar essa uma conta? questão de controle, né? Exatamente. Hoje a gente vê aí uma questão aí de leis municipais com controle das pessoas que trabalham com aplicativo, né? Tipo Uber, essas coisas, né? Até por uma questão de leis trabalhistas e tudo mais. Então eles já estão querendo regulamentar isso. Ah, a pessoa que trabalha no Uber não pode trabalhar mais de 8 horas, né? Por que que eles querem controlar o quanto de horas você trabalha, né? Será que é uma questão De preocupação com de quem está preocupação com utilizando, quem está utilizando o serviço, de quem está trabalhando, ou é uma preocupação de arrecadação? arrecadação, né? Ou Uhum. assim, tipo, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Você trabalha por conta própria, né? Sim, O governo não está arrecadando ali. Você não paga imposto para estar naquela função. sim. E você está ganhando mais, vamos dizer, prosperando financeiramente. Isso é bom para o governo? Né? E de alguma forma eles vão te taxar, porque você vai ter que comprovar aquela renda, tem imposto de renda e não sei o que, não sei o que lá. Mas existe também a questão do controle da população, né, que a gente vê em relação à tecnologia, a, a, as pandemias, com relação ao controle do home office, de você, né, tá sendo controlado ali o quanto você ganha, o quanto você gasta, né? Para eles poderem dizer assim, não, eu vou, né, o crédito social. Ah, o As governo vai te pessoas. dar uma bolsa, o governo vai te dar, né? Será que É, tudo isso está na bagagem aí do Fica em Casa, né? sim, do desemprego, né? Quanto mais pessoas desempregadas, mais elas dependem do Estado, né? Então, né, se as pessoas estão em casa, Talvez, eu pessoal, consigo controlar melhor o que ela consome, o que ela assiste, o que ela faz, o que ela não talvez faz. estamos vendo só a ponta do iceberg, Renan. Tem muita coisa por trás disso, né? Por exemplo, a China já perdeu o título de país aí mais Mais populoso, populoso. né? A Índia agora está na pole position, né? Tinha uma preocupação, a China, em conter antes, né? A China era muito Porque conhecida porque não podia a ter, família não podia ter mais filhos. O tinha, governo controlava, né? se soubesse que você tinha um filho, eles iam lá e matavam, obrigavam a fazer aborto. Sim. Tinha essa, E agora eles estão incentivando as famílias a terem filhos. Então parece que quando é conveniente se aquilo que eu ter, falei no início, né? A roda que, tipo exatamente, assim, tá, a população envelheceu, isso, eu não tô conseguindo conter assim, porque eu tenho que pagar mais aposentado, isso. eu tenho mais custo com saúde, tenho mais custo com remédio, tem um monte de coisas que acarreta. Então, o que acontece? Vamos tentar diminuir a população mais velha e aumentar a população mais nova. Mas quando é conveniente, né, Renan? Sim, tudo É uma questão de conveniência. é um controle da elite, né? Exatamente. Aqueles que estão no controle que fazem assim, não, agora vamos para cá, agora vamos para lá, É né? difícil a gente É compreender essa. de acordo com a necessidade deles, não da do povo em si, né? Exatamente. Difícil a gente ver isso, mas por trás de tudo isso tem aí o interesse de estabelecer um monopólio econômico, né? A gente vê que a China é a força de trabalho, a mão de obra mundial, né? Dificilmente você vai pegar um produto e não vai estar escrito Made in China. A gente vê isso na Bíblia mesmo. Lá no Egito, enquanto o povo hebreu era escravizado, o faraó deu uma ordem para exterminar as crianças, que ele tinha medo de que o povo, os escravos tomassem uma proporção que Sim, eles pudessem se rebelar contra o reino. Então sim. você mantém aquela população, né, num tamanho que você pode controlar Controlar. ela. O rei Herodes também mandou exterminar os Sim, bebês ali com medo de que daquela geração pudesse vir algum profeta que
que pudesse tirar o reinado dele, né? Isso, na verdade, E- isso aconteceu por conta dos três reis magos que apareceram avisando que o rei estava para nascer. Sim, Né? Eles passaram lá pelo Herodes e falaram assim: Ah, a gente veio visitar o rei que está para nascer. E exato. aí ele ficou, opa, então, por favor, vocês me avisem, né, quem que é esse rei, que eu quero conhecê-lo também, mas É, com outras com outras intenções, né? intenções. E isso a gente vê muito hoje em dia, viu? O que será que é debatido aí nesses fóruns, né? Sim, Nesses com congressos certeza. aí. Bom, a gente vê que, né, falando da Bíblia, tinha lá uma mensagem, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, enchei-vos a terra, né? Deus, antigamente, ele queria povoar a terra, no máximo. Não tinha essa preocupação da superpopulação, né? Não, com certeza não. Tinha um incentivo ali, né? Sim. Mas a gente percebe que hoje, qual que será o olhar de Deus? Será que ele quer muitos adoradores? Ou será que ele quer os verdadeiros adoradores? Parece que é uma questão de quantidade. Eu acho que assim, a intenção dele é que ele tivesse muitos adoradores de qualidade, né? Que os verdadeiros adoradores fossem muitos, ou até todos, Sim. né? Mas como ter tanta Mas quantidade ligada à qualidade? a gente, aí tem duas questões, né? Deus é amor, ele ama a todos, mas Deus também é justiça. Então, a justiça de Deus sempre prevalece. Se não são todos que seguem a lei de Deus, então prevalece a justiça de Deus. Aqueles que o adoram, né, em verdade, né, Sim. ele preserva, né? E como a gente vê que o mundo caminha, né, É uma falta de fé. por uma falta de fé, por uma falta de, né? Vemos Então, os dias sendo abreviados. ele quer preservar aqueles adoradores, né, o máximo que ele pode, o máximo de adoradores que ele conseguir Sim. preservar, ele vai parar ali, né? Nós não estamos dizendo que Deus quer conter a população mundial. Mas Deus, o número, né, a questão numérica para Deus era diferente para nós. Hoje nós estamos falando assim, 10 bilhões de pessoas é muita gente. Se a gente fosse pensar no plano original, em que o ser humano seguisse incorruptível, né? Lá no Jardim do Éden, Certo? né? Com tudo, né? Com tudo a seu favor lá, porque o Adão e Eva tinham tudo que eles precisavam para viver. Certo. E Deus falou, crescer e multiplicar. Então, ele ia pôr um limite para quantas pessoas iriam nascer ali no Jardim do Éden e Com povoar a certeza não. terra? Com Não, certeza não. mas aí veio o pecado, né? O pecado amaldiçoou toda a criação, né? Então, ali a gente vê que agora existe, né? Será que os recursos naturais seriam finitos, né? Seriam infinitos, porque a criação de Deus é infinita, né? Por mais pessoas que tivessem vivendo em harmonia, né? Os animais vivendo em harmonia, a gente ia ter vida e vida em abundância, é o que diz a palavra, né? Mas de acordo com a corrupção, né, com o pecado, a gente vive na escassez, né? Renato, A gente vive do nosso suor, tem um filme né? antigo que fala sobre essas questões aí também, né? Sim, o mundo Como, de 2020, como que é esse filme? Conta pra mim. né? Então ali é Charlton Heston, né, o ator principal, ali, um filme de 1973, né? A história gira em torno de um assassinato, né, de um empresário lá que tinha a fábrica lá Soylent, que na verdade o nome original do filme é Soylent Green, que é Sim, um alimento que eles produziam lá, um alimento fabricado, né? O mundo de 2022, né? A história se passa em 2022. O mundo está com uma superpopulação, né? Vamos dizer, hoje em Nova York tem 9 milhões, 8 milhões de habitantes, né? sim, No filme tinha 40 milhões de habitantes em Nova York. Imagine, 5 vezes mais do que sim. tem, né? Então ali o calor excessivo, né? Efeito estufa, né? É o que a gente vive hoje, vamos dizer assim, É né? engraçado que o autor conseguiu Em fazer uma profecia, né? 1973, o filme é baseado num livro que foi escrito em 1966.
Tipo 5, né, 8 anos antes, mais ou menos, né? 7 anos antes. Então, houve umas adaptações ali, até existe uma ruptura ali entre o autor do livro com os caras que fizeram o filme, porque eles meio que mudaram um pouco a Sim. história. Mas ali tem um alimento que chama Soylent, né? Que é uma mistura de soja com lentilha. Parece um Doritos, né? Bom, a soja é um alimento de. O pessoal usa aí nos kits de sobrevivencialismo, né? É, Soja e e, amendoim. e os vegetarianos também, né? Carne de Sim. soja e tudo mais. E ali ele tenta desvendar por que que aquele empresário foi assassinado, e é o próprio dono da fábrica de alimento, Ah, né? tá. Então tem todo um mistério por trás desse alimento, a composição do Você vê, alimento, vemos um filme de 1973. o que que acontece. Ali você tem todo um cenário, né? Sim. Das pessoas ocupando as ruas, Se degladiando por não tem alimentos, né? lugar, né? Não tem lugar para ocupar, Comida de verdade só para os ricos ali, não né? tem água, né? A água é racionada, então não tem sabonete, não tem nada. A pessoa que consegue um sabonete, nossa, né, comida de verdade, né? As pessoas são tratadas, né? As mulheres são tratadas como objeto, Sim. né? Aqueles que têm dinheiro, né? Conseguem ter mulheres, né? A gente fala aqui, né, muito que o cinema, assim como começamos falando sobre o programa das músicas, mensagens subliminares contidas nas músicas, os filmes têm muito, né? Por exemplo, citar dois filmes rapidinho aqui, nesta linha que você está falando aí. Não tão explícita como está sendo nesse filme aí de 1973, que ali É já um tem. filme antigo, vale a pena assistir, né? Pouco se fala desse filme, né? A Sim, gente não, tem com filmes certeza. aí antigos clássicos que são muito aclamados e tal, É. mas esse filme é um filme assim que é pouco falado, talvez porque mostra uma mensagem muito real, Mas né? muito atual, né, Renato? E muito atual, com certeza. Mas, por exemplo, nós vemos filmes como Guerra Mundial Z 2, né, sendo lançado aí para as pessoas verem. Ah, ali também tem um número expressivo, um aumento, né, da população, mas aí a população está virando zumbi por causa de um vírus. E aí a gente vê todas as sociedades sendo transformadas, pessoas sendo transformadas, né? E aquilo é meio que eles não conseguem frear por causa do aumento da população ali dos zumbis. Uhum. E tem o extermínio bruto de conter aquilo. Vemos também no filme Eu Sou a Lenda, que agora também tem o 2 do Will Smith, Estão produzindo estão aí, produzindo, né? né? Acho que já está Em vias de fato aí, 2022, né? não, acho que 2022 já. Guerra, 24. Guerra Mundial Z, acho que foi ano passado. O E, 2 e o Eu Sou a Lenda também. Já tá aí já. para Mas ser não é lançado. para ser lançado, ainda não tá. Mas já produziram o filme. Já produziram o filme, então só. Bom, a gente vê que nos dois filmes tem semelhanças em ter ali um agente causador, né, ou um vírus, ou alguma coisa que aumenta uma população que era saudável, transforma aquela população em zumbi, e aquilo começa a ser um problema. A alta população, né, no caso que é de zumbi, passa a ser um problema. É tudo uma questão de ótica, de como ver, né? Sim, Você pegar o mais, transformar aquele mais e vê-lo como algo bom, ou você tentar minimizar aquele mais, sim, com né? certeza. Estabelecer. É meio que óbvio que se tivesse mais gente no planeta, menos gente no planeta, teve até uma frase do Bill Gates que foi um pouco, talvez, distorcida, né? Mas não se sabe se ele falou efetivamente sobre uma questão de controle e redução populacional, né? Repercutiu muito aí na mídia mundial. Bom, a gente não sabe se isso, até que ponto isso é visto com bons olhos para quem interessa, né? Quem tem o poder nas mãos, né? Sim, existe também uma frase de Olavo de Carvalho, né, que diz que essa questão superpopulacional é um mito globalista, né? Que a Uhum. população do mundo inteira caberia no estado do Texas. Faz pensar, nos faz pensar
porque a questão também tá muito ligada à desigualdade social, né? Tem uma questão de se ver, não lembro quem foi o pensador aí, que via que o crescimento populacional está ligado com a questão da miséria, da pobreza, né? Se você conter a pobreza, você acaba com o crescimento populacional, não é isso? Não Sim, tem? existe uma teoria malthusiana, né, que eu não lembro agora exatamente o que que era Thomas Malthus. Ele, ele era um estudioso, não Ele era lembro da defensor área. dessa tese, né? É, ele que Pessoa, montou a tese, repercutiu. porque a população ela cresce em escala geométrica acho que é, exponencial, assim, Sim. tá? 2, 4, 8, 16, 32, tal, 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 tal. E a produção de alimento, ela cresce numa proporção aritmética, 1, 2, 3, 4, 5. Então, numa determinada faixa de tempo, o número de população é muito maior do que o número da produção de alimento. Então, isso faz com que Vai entrar em choque. entre em colapso. E que o aumento da população gera a pobreza. E aí existe uma teoria reformista que é ao contrário da teoria de malthusiana, que diz que é a pobreza que gera a superpopulação. Então, se você controlar a pobreza, você controla a superpopulação. Em vez de você controlar a população para controlar a pobreza. Em contrapartida a isso, nós vemos governos que estão incentivando monetariamente famílias a terem mais filhos, né? Então, assim, parece aquela serpente que quer morder o próprio rabo e é um ciclo que nunca se acaba, nunca se finda, né? Sim, com certeza. Bom, a gente vai falar aqui sobre um assunto polêmico também no nosso próximo episódio do Éticos, Renato. Está, de certa forma, esse assunto que nós falamos hoje, está meio que incorporado nessa Sim, conjuntura um total. controle populacional aí. Sim. Como controlar toda essa população, né? Que tem uma forma popular de ser chamada aí de grande reset. Tem pessoas que estão falando o que será esse grande reset. Nós já falamos, assim, brevemente, em Sim. alguns episódios aqui do Ético sobre esse tema. Mas nunca um programa dedicado, né, focado ali Somente para esse assunto, né? Vamos ver de onde surgiu esse tema, do que se é falado. Tem uma questão da agenda da ONU aí 2030 que seria para colocar esses assuntos em pauta, estão sendo discutidos, não estão? Isso aí é folclore, é teoria conspiratória? Será que é? Será que não é? A gente vai falar sobre isso então no nosso próximo episódio do Ética. Então, como vocês viram, chegamos ao fim de mais uma viagem. Uma Uma- viagem aí super populosa, né? A nave estava A nave lotada? estava lotada. Lotação máxima. Mas espero que vocês tenham gostado. Aqueles que gostaram, por favor, curtam, comentem, Isso compartilhem. aí. Aqueles que não gostaram, que não são inscritos ainda, por favor, se inscrevam no canal, deixem seu comentário, sugestões, né? sugestões, críticas, elogios, desabafos. Vamos ter uma musiquinha? Tem a musiquinha no final aí, comentem, aquele que chegou até o final. Deixe aí o comentário, qual a relação da música com o tema, Isso ou aí. com a sua vida, ou alguma recordação aí, que música que é, quem canta, né? E tudo mais. O importante é participar aí e isso nos aí. ajudar a alçar voos cada vez mais distantes. Não esquecendo jamais do que melhor do que sermos céticos é sermos éticos. É sermos éticos. Então, Venham ser éticos, venham fazer parte da população um grande do abraço, Éticos. fiquem com Deus e até a Até breve. próxima Com viagem. Deus.